Olá, meus irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Nós estamos aqui retomando, aquilo que ontem nós conversávamos sobre os temas propostos para a nossa Semana Santa. E para relembrar, ontem nós tratamos sobre a questão da humildade, nos remetendo ao lava-pés, onde Jesus se abaixa aos discípulos, aos apóstolos, para lavar os pés e ainda nos deu um ensinamento, falando para que eles repetissem esse gesto. E hoje nós vamos tratar da palavra empatia. Hoje, sexta-feira santa, um dia, creio que propício para nós tratarmos desse assunto, porque Jesus, mais do que ninguém, fez isso, tomando sobre si as nossas dores, tomando sobre si as nossas enfermidades, ou seja, colocando-se no nosso lugar, pagando o preço daquilo que nós deveríamos ter pago. E hoje está tão difícil nós nos colocarmos no lugar do outro, saber o que o outro sente, antes de julgarmos, antes de condenarmos tal pessoa por aquilo que ela faz, por aquilo que ela vive, não entrando no mérito nem do pecado, mas entrando na questão mesmo do sofrimento que muitas vezes uma pessoa passa, e nós, por não sabermos as razões pelas quais, a nossa primeira atitude é julgar. A nossa primeira atitude é não nos colocarmos no lugar do outro, mas já lançar as pedras. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Juninho, aqui do Amigos pela Fé, menino super comprometido com o grupo, através do Ministério de Música. E hoje nós vamos conversar, Juninho, sobre a questão da empatia. E eu acho que você preparou uma palavra, Sim, inclusive a primeira leitura do dia de hoje está lá em Isaías 53, um pedaço que diz assim: em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos com um castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Seguíamos cada qual nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador, ele não abriu a boca. É um claro exemplo da empatia, onde ele se colocou no nosso lugar, ele passou por tudo aquilo para nos salvar, para nos livrar do pecado. E através disso nos dá a salvação, nos dá a vida eterna. E ele foi castigado por nossos crimes. O que a gente devia pagar, ele veio, passou por tudo aquilo, para que nós não fosse entregues ali ao pecado, não ficasse à mercê do pecado. Quando a gente pensa, nos sofrimentos de Cristo, nós seres humanos, quando nós passamos por algum sofrimento, por algo na nossa vida que não dá certo, pelas nossas frustrações, às vezes nem provocadas por nós, mas às vezes por alguém, por alguma situação dentro da nossa família, dentro do lugar onde nós vivemos, trabalhamos, a nossa primeira atitude é aquela frase que todos falam, parece que Deus não lembra de mim, parece que Deus lembra de todo mundo se dá bem, só eu que não, nós já vamos nos colocando numa situação de vitimismo. E quando Deus, na pessoa de Jesus Cristo, vem como servo sofredor, é justamente para nos mostrar que Deus desceu as nossas misérias, passou pelas nossas dores, para nos indicar que Deus conhece o nosso sofrimento.
né? Deus sabe do que nós passamos, Deus conhece as nossas lágrimas, Deus conhece os nossos esforços. E não é um Deus impassível. É um Deus que tem propriedade de causa para nos dizer, ó Juninho, ó Wagner, ó qualquer pessoa que esteja assistindo a esse vídeo, eu conheço a tua dor. Eu sei do que você está passando, porque eu passei e por coisas muito piores. O que é o nosso sofrimento comparado ao de Jesus? Né? Não apenas o sofrimento físico, mas todo o sofrimento psicológico. Né? No núcleo da alma de Jesus, ele contemplava todos os pecados do mundo inteiro, né? Todas as faltas, todas as injúrias e os pecados cometidos antes, durante e todos os pecados que virão depois. Ou seja, Jesus sofreu uma enorme angústia e não foi à toa que na noite da sua paixão no deserto, no jardim Getsemane, Jesus chega a suar sangue, tamanha era a sua angústia, para nos mostrar que ele veio para passar pelo que nós passamos. E, Juninho, às vezes nós devíamos ter, né, essa sensibilidade também, de passar pelo que o outro passa, se não de forma ativa, né? Lógico, talvez você nunca vá passar por a dor que uma pessoa está passando, né? Não vai ser necessário você chegar. Mas por que não imaginar se fosse eu naquela hora, né? Se fosse eu naquele lugar, se eu tivesse tido as situações que aquela pessoa teve, será que eu seria, né, como eu sou hoje? Será que eu teria tal comportamento diante de algumas situações que eu tenho? Então, assim, hoje falta muito isso, né? Às vezes a gente falar do que a pessoa está sentindo é fácil, mas a gente não passa pelo que ela está passando. Por isso a necessidade de se colocar no lugar da pessoa, para saber, sentir o que ela está passando, para aí sim a gente poder falar alguma coisa. A gente não tem direito de julgar ninguém. A gente não sabe a dor do outro, a gente não sabe o que o outro passa. E aí onde vem a questão da empatia. Sentir a dor do outro. Tentar se colocar no lugar da outra pessoa, para assim poder entender o que ela está passando. O nosso sofrimento, o que a gente passa aqui na Terra hoje, não chega aos pés do que Jesus passou. Mas ele passou por tudo aquilo para nos mostrar que é possível. Tribulações, provações irão vir, mas é possível vencer. E ele passou por tudo para nos salvar. Ele se colocou no nosso lugar, passou por tudo aquilo que a gente poderia passar. A gente não vai passar nem a metade, nem um terço do que ele passou, mas ele vivenciou tudo aquilo, todo aquele sofrimento que as pessoas possam passar para nos mostrar que é possível sim, vencer todas as coisas, todas aquelas provações que nos são dadas dia a dia. Ainda ontem eu recebi um vídeo, né, no meu WhatsApp, até acabei compartilhando com algumas pessoas, né, que era a história de uma criança que ela chegava todos os dias atrasada à escola. E o professor, cada vez que essa criança chegava, ele pedia para que ela apontasse a mão e ele dava uma reguada naquela criança e empurrava ela para o lugar dela. Tipo, punindo ela assim, pelo atraso, né? E assim foram durante vários dias. Até que um dia esse professor, ele chegando para dar aula, ele encontrou com esse menino no caminho, empurrando a mãe numa cadeira de rodas. Então ele entendeu, né, o porquê aquela criança chegava todos os dias atrasada. E a criança, ela deixa a mãe, né, na cadeira de roda em casa e já sai acelerada para poder chegar menos atrasada na escola. Mas mesmo assim, todos os dias ele levava aquela palmada, né, na mão. E naquele dia, aquele professor, ele foi tomado, né, de uma consciência, né, do quanto ele tinha sido injusto com aquela criança tão pequena que já tinha uma responsabilidade tão grande. Então, quando a criança ela chega já toda assustada, né, a gente vê no vídeo assim que ela já está apavorada, que ela sabe o que ela vai receber. Aí aquele professor, ele coloca a régua na mão da criança e estende a mão para que ele levasse aquela palmada, mas a criança não revida. Então ele abraça aquela criança, né, e começa a chorar, porque ali ele tinha sido, né, educado. Ele sendo um professor, acho que ele era o que mais precisava ser educado.
Então ele teve a empatia de saber o que aquela criança passava. Então ele foi incapaz de dar aquele castigo. E assim somos nós. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, em vez de pedras, nós estendemos a mão, né? Nós ajudamos as pessoas a se levantar daquilo que fez elas caírem, né? que as colocaram no chão. E dessa história que você contou, eu até cheguei a ver. E assim, esse menino lembra muito a caminhada de Jesus, que embora toda aquela responsabilidade que pesasse sobre ele, com tudo que acontecia, toda a reguada que ele levava quando ele chegava atrasado, ele nunca reclamou. Em nenhum momento ele revidou contra o professor, ele questionou, ele fez nada. Até quando o professor viu o que ele passava, e aí sim ele se colocou no lugar dele e viu que o julgamento que ele estava fazendo era errado. A gente tem que se pôr no lugar da pessoa, para aí sim a gente tomar qualquer providência, qualquer medida. A gente não pode sair falando daquilo que a gente não sabe. Isso seja assim, um ensinamento para a nossa vida, né? E eu nunca posso deixar de falar de Nossa Senhora, né? A mãe das dores, né? Maria também, que conhecedora do sofrimento, tem um dito da Beata Ana Catarina Emmerich, que ela tinha visões místicas do Calvário de Cristo. Diz que todas as vezes que Cristo sucumbia sob o peso da cruz, Nossa Senhora ia lá e encorajava ele. Né? Nossa Senhora, vamos meu filho, continua, né? Segue adiante, vai até o fim, porque Nossa Senhora sabia da missão de Cristo, de salvar o mundo de seus pecados. E eu posso assim com toda a ousadia dizer que Nossa Senhora se colocou muito mais no nosso lugar do que no lugar de Jesus. Ela sendo mãe. Ela poderia querer acabar com o sofrimento do filho dela, dizer, meu filho, larga isso, eu não estou suportando ver o teu sofrimento. Mas Maria, ela se coloca no lugar de nós, de mim, de você e de qualquer pessoa, para nos alcançar também junto do filho dela. Por isso que a igreja dá a Nossa Senhora o título de corredentora, ou seja, aquela que participa ativamente da redenção do mundo. Porque Maria sacrificou o seu coração de mãe, né, vendo o filho dela em farrapos, né, se você seguir mais à frente na leitura, diz que tamanha era o sofrimento de Jesus que as pessoas viravam o rosto para não vê-lo. Outros, ela se coloca no lugar dos outros. E que assim sejamos nós na nossa vida, né, que nós, ao invés de jogarmos as pessoas para baixo, né, com os nossos julgamentos, com as nossas pedras, que nós possamos levar as pessoas a chegar ao fim, né, da onde elas devem chegar, com entusiasmo e com encorajamento. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu agradeço ao Juninho, né, nessa tarde, nos ajudando a refletir sobre isso, e que nós levemos esse ensinamento para a nossa vida. A empatia nos leva a enxergar o outro com os olhos de Deus. Que nós possamos rezar, então, uma Ave Maria, agradecendo por este momento e concluindo a nossa estada aqui para refletir sobre esse assunto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.